Bom dia, pessoal. Bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindos novamente ao nosso laboratório. Espero que todos estejam bem. Prazer revê-los aqui hoje. Vamos só aguardar um pouquinho o resto da turma entrar. Deixa eu ver quem já visualizo aqui. Bom, já vejo a Derruan, Alexandre, Carla, Márcio, que vai fazer a nossa apresentação hoje. Boa tarde. Bom dia, Márcio, ainda. Bom dia. Vamos aí, vamos tentar. Eduardo, Flávia, Yasmin, Jordana, Kércia, Maurício, Moalisson, Guilherme, Tatiana, Tiago, Daniel, Jorge. Pessoal, muito bom dia. Bom dia a todas e todos. Espero que todos estejam bem por aí. Pessoal, eu sugeriria, para a gente encaminhar os trabalhos, já passar diretamente a palavra para o Márcio, para ele iniciar a exposição dele, o pontapé inicial. Podemos fazer assim, Márcio? Podemos sim. Então, vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre Foucault, né? Michel Foucault, e sobre o livro A Verdade e as Formas Jurídicas, né? O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que, embora esse livro seja de autoria de Michel Foucault, ele foi baseado numa conferência que teve no Rio de Janeiro, em 1973, na PUC do Rio, né? E Foucault, ele se preparou para apresentar esses trabalhos, e ele estabeleceu como condições políticas, econômicas, né, a existência ou não de um obstáculo para o sujeito do conhecimento. Como vinha argumentando, em face, né, do marxismo acadêmico, né, e eles se comportaram conforme os sujeitos e os domínios do saber em relação à verdade. O principal foco era com relação ao estabelecimento da verdade. Partindo de um sentido da visão de Nietzsche, principalmente, Foucault idealizou e estabeleceu seus argumentos a partir das práticas judiciárias, as quais afirma ser uma das práticas sociais mais importantes após o surgimento das formas da verdade e da subjetividade, né? Foucault apresentou esse estudo histórico, né, que desvendava essa relação de poder e saber, que perpassou com relação às sociedades, a relações sociais, bem como as táticas e técnicas engendradas nas relações humanas. Ele buscou demonstrar qual a forma que a verdade produziria desde o início, a forma que ela seria desvendada, a forma da sua subordinação e a construção do sujeito moderno, até chegar nos dias atuais, né, com relação ao regime da verdade. Ao todo, ele estabeleceu 5 conferências, as principais resenhas e temas foram o seguinte: na primeira conferência, Foucault apresentou noções e ideais baseados nas formas de Nietzsche, né, com relação à reflexão da metodologia sobre a produção do estudo, o que culminou, né, sobre o delinear as condições políticas existentes, não só sobre um véu de obstáculo para o sujeito de conhecimento, mas também através das formas que o sujeito estabelece para o conhecimento, e, por conseguinte, com relação à verdade. Foucault ainda buscou estabelecer nessa primeira conferência que as formas de conhecimento é necessário se aproximar das relações de poderes envoltos, né, considerando o conhecimento na forma dos acontecimentos, de efeito e atos, e as estratégias em relação ao resultado das formas de poder. Eu até destaco aqui também, eu devo utilizar, meu trabalho de doutorado, a minha tese, trabalhando sobre provas e fatos, inclusive me ajudou muito esse estudo de Foucault. E um dos principais pontos foi que Foucault, né, com relação ao conhecimento, e a partir dos textos de Nietzsche, né, ele estabeleceu que foi essa questão do conhecimento em relação à verdade, ela foi uma invenção do homem.
né, que tinha como por objetivo a relação de poder, a dominação de uns sobre os outros. E mais ao final, na quinta conferência, ele vai explicar a conclusão por que ele chegou a isso, né? E essa invenção do conhecimento estabelecia várias relações com relação à religião, ideias, etc., né? E ele passou a revelar de forma nítida o que o poder, né, tinha para como se usava o poder para se aproximar da realidade. E que as decisões jurídicas penais se encaixavam nessa categoria, pois mostravam que a sociedade considerava como certo e errado em determinada época. Já na segunda conferência, Foucault passou a analisar sobre a ótica da decisão, discutindo a dramaturgia grega, né, partindo do mito de Édipo Rei. Sobre a ótica do estudo de desconstrução do complexo de Édipo de Freud, e que o objetivo era demonstrar que as formas jurídicas presentes na sociedade grega, na época, era nada mais, nada menos que um mito, e era analisado para demonstrar que as formas gregas vigentes da época foram a partir desses escritos tornados. E esse mito que foi estudado, né, ele divide em três partes, né, em duas partes, em duas metades, onde ficava claro que o conhecimento seria interpretado com o tempo, né? Primeiro ele seria repassado pelos deuses, pelos oráculos, Delfos e adivinhos, né? E que previam o futuro, depois era repassado pelos soberanos de Édipo e Jocasta, e ditavam a forma de saber o que era importante ou não. E, por último, pelo povo, pelo pastor, pelos escravos, que eram nada mais, nada menos que testemunho dos fatos que haviam presenciado, né? E essa construção discursiva da tragédia edipiana foi elaborada com o objetivo de mostrar que, ao longo do tempo, né, o Ocidente tornou esse mito e como ele foi liquidado posteriormente, né, distanciando da forma de saber de poder, onde o verdadeiro poder político é cego, e o verdadeiro saber acontece em contato com os deuses, que se fazia necessária a renúncia do poder. E essas concepções, segundo o autor, se assemelhavam com a filosofia clássica, platônica. Foucault, então, finalizou atentando-se à necessidade de considerar que há por trás de todo saber um jogo de poder, e todo poder político é tramado pelo saber. E um fato interessante que ele destacou com relação até uma história grega, né, do dramaturgo do Sófocles, né, com relação a um evento, uma disputa de cavalos que teve, como era estabelecida a forma da verdade naquela época, né? E numa corrida onde que Homero deveria testemunhar, ele seria testemunha de haver ou não alguma ilegalidade. E estava concorrendo nessa corrida grega Antíloco, né, e Menelau. Antíloco ganhou a prova de cavalos. Só que Menelau desafiou ele ao final, falou que ele tinha trapaceado e que ele deveria desistir da vitória. E no primeiro momento ele negou, falou, não trapaceei. E para estabelecer a verdade, Menelau desafiou ele, falou, olha, então se você não trapaceou, eu desafio que você ponha a mão na cabeça do seu cavalo e segure a espada. E diga que você não trapaceou. Né, que Zeus aplicará a verdade. E ele não teve coragem, naquela hora ele reconheceu, muito embora nem pediu que fosse uma testemunha, dissesse que houve não uma trapaça. Então, Menelau ganhou. Então, existiam várias formas de se estabelecer a verdade. Né? Uma delas era acreditando nos deuses, principalmente das tragédias gregas. Já na terceira conferência, Foucault comenta sobre uma relação que estabeleceu na Idade Média, né, do conflito, da oposição entre o regime de prova e o sistema de inquérito. Ele fazia análise sobre a constituição do direito, trazendo resgate de formas com que emergiam ao longo da história, realizando uma reconstituição de como o direito foi passado da ideia de justiça privada para a ideia de justiça pública, né? E elas se caracterizavam com a ritualização do jogo entre dois indivíduos,
sendo inexistente a presença de um terceiro, um ator neutro, que no caso hoje é o Poder Judiciário, né? E as provas serviam não para nomear, mas para estabelecer o mais forte, assinalando assim quem estava com a razão. Desse modo, Foucault trouxe novamente a codependência entre saber e poder. E ainda na Idade Média, o soberano passa de um mero observador de procedimentos nas contendas particulares para representante da vítima. O procurador assume o papel da parte ofendida, né? A ofensa contra a moral passa a ser crime contra o Estado e a reparação passa a ser exigida pelo rei. Os litígios privados tornam-se públicos, surge o poder judiciário para assegurar ao rei e à classe dominante a continuidade do seu domínio. Ainda na Idade Média, na Europa, Foucault lembra que houve um segundo nascimento do inquérito e que foi mais efetivo do que o primeiro. Foucault passou a relatar uma série de formas de julgamento em diversas sociedades europeias, bem como seus sistemas de provas de verdade. E o inquérito surgiu no século XII e XIII como forma ou maneira de se continuar uma guerra, né? Uma vez que esta é uma forma de enriquecimento, a circulação de bens. Para Foucault, o inquérito teve dupla origem administrativa ligada ao surgimento do Estado, na época, né, da Carolíngia, origem religiosa, eclesiástica, mais constantemente presente durante a Idade Média. Concluiu afirmando que o inquérito não é um conteúdo, mas uma forma de saber, situada em um tipo de poder que agrega um número de conhecimento. Foucault termina essa terceira conferência argumentando que o inquérito também não é absolutamente conteúdo, mas a forma de saber situada da junção de um tipo de poder, um certo número de conhecimentos, que o inquérito é uma forma de saber poder. Já na quarta conferência, Foucault passou a analisar a disciplina da sociedade. A sociedade disciplinar, como particularmente pensava às avessas de filósofos como Beccaria, Bertin, Brissot, até então. Contudo, adotou-se uma sistemática mais econômica para que a sociedade pudesse combater os ilícitos penais até então. A construção das características dessa sociedade é realizada através da análise da reorganização do sistema judiciário e penal na França, no final do século XVIII e início do século XIX. Assim, os mecanismos penais começavam a não se importar mais com o fato criminoso, mas em controlar a conduta entre o após e o delito. Esses mecanismos de controle passaram a ser utilizados na indústria, na educação e na religião, muito importante isso. Assim, caracterizava que a formação da sociedade disciplinar surgiu nesse período. A reforma, a reorganização do sistema judiciário e penal nos diferentes países da Europa e do mundo. Transformações que se deram no nível da reelaboração teórica da lei penal. O crime é um dano social e o criminoso é o inimigo da sociedade, que visa exigir que o criminoso pague por seu dano, e também em nível estrutural dos locais que abrigam os corpos dos presos. Uma vez que o aprisionamento não existia antes, como a reclusão, e as penalidades anteriores consistiam em deportação, trabalho forçado, vergonha, escândalo público e a pena de talião. Foucault, né, na nossa atual sociedade, ele estabelece que o poder está repousando sobre o exame, mas não sobre o inquérito. Em resposta ao grande deslocamento de pessoas do campo para a sociedade, as organizações foram sendo compostas para zelar pela moral e pelos bons costumes. Já na última conferência, né, Foucault buscou encerrar essa fase dessa obra, né, iniciando essa última conferência, abordando o nascimento das ciências de exame que estão em relação à formação da estabilização da sociedade capitalista, dando continuidade a alguma das noções desenvolvidas anteriormente, acerca do que ele
chamou de sociedade disciplinar, né, e também de panoptismo. Nesse capítulo, ele compara as estruturas institucionais de nossa atual sociedade, apontando que são muito parecidas entre si: fábricas, prisões, hospital psiquiátrico, convento, quartel, internatos que existiram para funcionários de fábrica. Todas essas formas, segundo o autor, visam o controle moral e social por um meio de reclusão. Para Foucault, né, elas têm a finalidade de não excluir, mas, ao contrário, fixar os indivíduos, ligando-os a um processo de produção, formação ou correção, em função de uma determinada norma. Nesse contexto, Foucault usa o termo sequestro. Foucault ainda abordou 3 funções das instituições de sequestro. A primeira delas, o controle do tempo dos indivíduos. A segunda, o controle dos corpos, que passava não apenas pela extração do tempo, mas pela valoração, o controle e a formação dos corpos dos indivíduos. E a terceira delas, o tempo e a força dos trabalhadores são incorporadas no sistema de produção por meio de um jogo de saber e poder, sempre volta ao poder, né? E o poder que se exerce nessas instituições de controle é, além do econômico, também o político. Ainda fugindo da prisão e voltando para o trabalho, né, discordar da tese que coloca o trabalho como essência do homem. Diz que, abre aspas, a ligação do homem com o trabalho é sistemática, política, e uma ligação operada pelo poder. Na verdade, é um subpoder. Concluindo, né, Foucault explicou que o aparecimento da prisão tem função mais do que simbólica e exemplar do que se corretiva. Na realidade, é uma imagem invertida da sociedade, pois, em essência, se assemelha a todo o resto. E ele discorda taxativamente de Marx e Hegel, sob a visão de que tem o termo ideologia, pois considera que não existe uma ideologia pura, ligada às relações de poder e funcionamento do saber, sendo, por esse motivo, um termo que precisa ser revisto, onde o trabalho é uma essência concreta do homem. E Foucault ainda afirma que a ligação do homem ao trabalho é política, operada por um subpoder, não estatal e nem de uma classe, mas de pequenos poderes situados num nível mais baixo. E a última conclusão refere-se ao funcionamento desse subpoder, que é exercido, né, e provoca o nascimento dessas diferentes formas de saber. Ou seja, nada mais é, já concluindo, né, professor, de que, e demais colegas, que a principal conclusão dos textos de Nietzsche que Foucault traz é aquela que eu disse no mundo. Tudo que foi inventado pelo homem, né, e tem como objetivo, de alguma forma, de relação de poder, uma dominação sobre os outros, né? Então, ele expressa isso de forma bem clara, traz esse entendimento da forma como que nasceu os inquéritos, prisões, e como com isso sempre esteve ligado ao poder e dos reis que foram repassados posteriormente ao judiciário, buscando ele sempre ter o controle dessas pessoas. Basicamente é isso, professor Gabriel. Obrigado, Márcio. Muito obrigado por esse pontapé inicial esclarecedor que você faz, bem denso e percorrendo realmente todas as conferências do livro. Te agradeço, Márcio. Muito obrigado. Pessoal, hoje nós temos... pela oportunidade, professor Gabriel. Claro. Hoje nós temos a honra de ter entre nós a presença da professora Carolina Costa Ferreira. Eu vou passar a palavra para o professor Bachur, para ele fazer as apresentações devidas e passar a palavra na sequência para a professora Carolina. Seja bem-vinda, professora. Obrigado, Gabriel. Bom dia a todas e todos os nossos alunos presentes aqui. Hoje é uma honra ter minha grande amiga Carolina Costa Ferreira discutindo Foucault com a gente.
A professora Carolina, ela é professora do IDP na graduação, no mestrado, no doutorado e também do CEUB. Ela é mestre e doutora pela UNB, com uma tese na área de criminologia e análise do discurso, e é advogada especializada no atendimento a mulheres. A Carol tem uma longa trajetória de pesquisa empírica e teórica, conceitual, usando análise do discurso e bastante dessa nossa literatura que a gente vai discutir no nosso segundo ciclo aqui do Laboratório de Teoria Social. Então, Carol, um prazer e uma honra poder te receber aqui e te ouvir um pouco. Muito bem-vindo e obrigado pela sua participação, Carol. Obrigada, professor João Paulo Bachur, professor Gabriel. Boa tarde, né? Já boa tarde a todas, todos, todes. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Fiquei super feliz com o convite que o João fez para mim. Ontem mesmo a gente se falou por telefone, eu agradeci por ter a oportunidade de reler esse livro, de ser lido, que livro interessante para várias questões, acho que o Márcio aqui já colocou que vai trabalhar com ele na tese. Eu acho que a grande potência de estudar um autor como Foucault são as possibilidades, são as questões. Gente, eu recebi aqui uma mensagem que a minha conexão está instável, está chovendo pra caramba aqui perto, então eu acho que deve ser isso, a minha conexão não está muito boa. Mas eu acho que o grande ponto, e o que eu quero trazer para vocês aqui, é que o Foucault é um historiador do pensamento, né? Ele ora se coloca como filósofo, ora se coloca como arqueólogo, refletindo sobre as questões que o cercam. E esse livro, A Verdade e as Formas Jurídicas, assim como a obra do Foucault como um todo, né, ela precisa ser pensada no seu contexto, né? Então, A Verdade e as Formas Jurídicas é um texto a partir de uma vinda do Foucault ao Brasil, né, em 1973, mas eu acho importante a gente pensar numa cronologia de obras em que o Foucault tem trabalhado com várias questões relacionadas ao discurso, ao poder, à estruturação desses conceitos que permeiam o poder. E aí, o primeiro, João falou para mim que vocês leram, é A Ordem do Discurso, né? A Ordem do Discurso é de 1970, e tem ali já as primeiras reflexões do Foucault em torno do papel do discurso, em torno de um discurso de verdade e das relações de poder. E aí o Foucault vai mergulhando, né, como é típico do trabalho dele, ele vai mergulhando em determinadas categorias e produz uma série de estudos em relação àquelas categorias. Então, a obra seguinte se chama Teorias e Instituições Penais, que é dos anos 70 e 71, e de novo, né, são notas de aula. Eu acho essa estruturação dos livros do Foucault, né, em forma de notas de aula, são boas e ruins ao mesmo tempo, assim, depende muito de quem organizou. A Verdade e as Formas Jurídicas tem uma densidade maior e é mais fácil de ler. Mas, por exemplo, Teorias e Instituições Penais tem muitas notas de fim, muitas anotações dispersas, que só vão fazer mais sentido no livro seguinte, que é A Sociedade Punitiva. Em A Sociedade Punitiva, o Foucault vai ampliar a sua noção, especialmente pensando nas relações entre as penas. Ele fala aqui também dos Quakers, da composição da polícia, algo sobre o qual ele fala também A Verdade e as Formas Jurídicas, mas aqui há
E são aulas que foram realizadas em 73 e em 74. E são preparatórias de vigiar e punir, né? Então, a verdade e as formas jurídicas vem antes da primeira publicação de Vigiar e Punir e vem justamente na ideia de discutir elementos que aí serão mais consolidados em formato de texto em Vigiar e Punir. E muitas vezes a gente traz alguns elementos da obra do Foucault sem entender muito bem o seu contexto. Então, eu acho que a verdade e as formas jurídicas é muito interessante para o aprofundamento das relações entre filosofia e história e o direito penal. E aí, lembrando aqui que o processo penal, o direito penal para o Foucault, são objetos. Ele não está pensando criticamente na ciência do direito penal. Não, muito pelo contrário. Ele pensa nesse ponto como a ponta do iceberg, né, como um resultado dessas estruturas de poder, das noções de discurso, das definições que são colocadas em torno de algumas outras estruturas de poder, né? E aí, eu destaquei algumas questões, eu comecei a assistir ao Márcio, acho que ele já tinha começado a falar, não sei se ele já falou, mas eu acho muito interessante o curso que o Foucault apresenta em A Verdade e as Formas Jurídicas em alguns elementos aqui, né? Primeira questão, o processo de secularização. Acho que a ideia de legalidade para Foucault é algo bastante importante, é algo bastante relevante para entender como essas estruturas de poder são trazidas, são trabalhadas. Eu não sei qual foi a versão que vocês leram, eu tenho a edição da Nau, editora. Para mim, está na página 82, mais essa relação direta, né, entre secularização e legalidade. E aí, Foucault vai demonstrando como, no século XVII, o crime ele está associado a uma violação à lei. Então, eu preciso de um comportamento previamente definido, aquele que descumprir será punido, né? Mas essa punição ainda tem uma estruturação não muito secular. No século XVIII, vem toda a ideia que o Foucault vai desenvolver em torno da noção de utilidade, a percepção do Bentham sobre o próprio panóptico, né, como punição, que vai aparecer mais adiante, mas aí a lei penal ela tem um sentido de utilidade social, de utilidade estatal, e um terceiro ponto, a noção do crime como dano social. A mesma questão, a ideia do sujeito, né? O sujeito que pratica crimes, o criminoso, tem lá uma esfera de punição até o século XVII, muito associada à religião, muito associada à igreja, muito associada à forma de punição típica da Igreja Católica, mas, por outro lado, e aí depois no século XVIII, há uma mudança de estrutura no poder para não se pensar apenas num violador da lei, mas sim em um inimigo social. Então, a estrutura, a ideia, e aí, para quem quer se aprofundar em direito penal, há tantas questões aqui, especialmente em relação à culpabilidade, em relação à própria noção de dolo, em que o sujeito, ele é visto como alguém com plena autonomia, com vontade, e ele se utiliza dessa vontade para descumprir o contrato social. Então, se ele descumpre o contrato social, ele merece punição, ele merece uma resposta punitiva estatal correspondente à sua violação. E aí, essa correspondência à violação é uma correspondência que antes era permeada por uma pena pública, por uma pena em praça pública, uma pena cuja execução era acompanhada pela sociedade, e aí vem pulando um pouco para Vigiar e Punir, né, vem aquele trágico capítulo 1
sobre a execução do Damien, né? Todo mundo lê e fica chocado e para de ler o Vigiar e Punir. Não, né, gente? Tem que continuar lendo. Justamente a discussão que se faz ali em torno da percepção de punição, ela muda no século XVIII, justamente porque a pena alcança essa utilidade. E é uma utilidade em relação ao poder, em relação à estruturação do poder. Então, Foucault, como esse historiador das ideias, esse arqueólogo das ideias, vai articular, em quase todos os livros que eu mostrei aqui para vocês, verdade, poder e discurso. Então, Foucault traz um elemento essencial, ele escolhe um objeto, e aí, no caso de A Verdade e as Formas Jurídicas, é o inquérito, depois a própria prisão, e aí ele vai desenvolvendo questões que vão ser mais amadurecidas em Vigiar e Punir, no sentido de entender que essa noção de inquérito, essa ideia de exame, e aí, né, articulando muito com o pensamento do Nietzsche, né, sobre o que é conhecimento, como se produz conhecimento, a ideia do exame, aí falando um pouco com o Márcio, né, falando que vai estudar provas, né, a gente usa até hoje no processo penal, por exemplo, o exame da prova, né, como se fosse algo, trazendo como se fosse algo científico, algo desprovido de qualquer pressuposto, juízo de valor. E aí Foucault vai dizer, não, todo conhecimento é construído, todo conhecimento, ele serve para uma determinada estrutura de poder. E o que o Foucault vai desenvolver no A Verdade e as Formas Jurídicas é esse incômodo que ele alcança com a ideia de prisão. Ele vai dizer que a prisão, a segregação, como foi formulada, ela não tinha respaldo nem na estruturação anterior, e ela chega muito sem função, né? Isso em Vigiar e Punir fica mais aprimorado, né? Em A Verdade e as Formas Jurídicas, Foucault vai dizer, não tem houve um salto, né, das penas praticadas nos séculos anteriores para o modelo de prisão no sentido da segregação, da privação da liberdade no século XIX, né, no final do século XVIII, início do XIX. Mas aí, em Vigiar e Punir, ele vai desenvolver outra questão, né? Ele vai dizer que faz parte do processo de secularização a ideia do afastamento da punição religiosa para uma ideia de um discurso de reabilitação, um discurso de reintegração, um discurso de uso do Estado para a mudança de vida das pessoas. E aí, tem algum momento aqui, eu sinalizei, agora perdi aqui, porque eu fechei o livro, Foucault vai dizer que existem algumas funções que são básicas da punição, especialmente da prisão, no sentido de pensar... Espera aí, gente, vou achar. Aqui, nas páginas 85 e seguintes. Ele vai dizer que a primeira função da pena é a deportação, né? Então, a ideia de exclusão, né? A pessoa rompeu o pacto social, precisa ser segregada, precisa ser separada. A segunda é uma exclusão no próprio local, justamente para correlacionar tanto a ideia de punição individual como de resposta coletiva, a punição coletiva, né? Então, a ideia da pena como exemplo, a prevenção geral negativa, como nós estudamos no direito penal. Terceira função seria a reparação social. Ora, se essa pessoa descumpriu o contrato social, ela precisa reparar o próprio Estado em função dos danos que ela eventualmente causou. E aí vem a ideia de trabalhos forçados, de devolução de alguma ação dessa pessoa para a sociedade como um todo.
E, em quarto lugar, fazer com que o dano não possa ser novamente cometido. Então, a estrutura da prisão deve... E aí, no Vigiar e Punir, ele vai desenvolver mais isso, né? Deve gerar um trauma, né? Deve gerar um trauma no sentido de evitar a prática delitiva, a reiteração da prática delitiva. Bom, e aí Foucault vai desconstruindo essas ideias, dizendo que elas, ora, ficam no nosso imaginário, mas elas não se sustentam em relação ao próprio Estado. E muitas vezes essa ideia de punição, o discurso da punição, a estruturação das esferas de poder em torno dessas estratégias de punição vão ser ampliadas para outras instituições que o Foucault chama de instituições de sequestro, o Erving Goffman vai chamar de instituições totais, né, que são, lá na criminologia, nós vamos usar as instituições formais e informais de controle. Então, vamos trabalhar com esses conceitos de controle punitivo e divisão dos poderes em torno da punição e diferentes esferas de punição. Então, o que o Foucault vai dizer é que, a partir do século XIX, as instituições de sequestro tomam mais centralidade, e aí, em torno da instituição da prisão, a prisão como essa medida máxima de controle punitivo. Eu estava pensando aqui, aí mais adiante, na página 115, falei com o João ontem que reler esse livro em tempos de pandemia é algo também meio perturbador. Tem uma passagem aqui na página 115 em que o Foucault diz o seguinte: no correr do século XIX, uma série de medidas será adotada visando suprimir as festas e diminuir o tempo de descanso. Uma técnica muito sutil se elabora ao longo do século para controlar a economia dos operários. Para que a economia, por um lado, tivesse a flexibilidade necessária, era preciso, havendo necessidade, poder desempregar os indivíduos. Mas, por outro lado, para que os operários pudessem, depois do tempo de desemprego indispensável, recomeçar a trabalhar, sem que esse intervalo morressem de fome, era preciso que tivessem reservas e economias. E o quanto, assim, a gente está vivendo esse momento, né, atualmente, sem descanso, trabalhando o tempo todo, né, me pareceu muitíssimo atual essa passagem do Foucault, né? E aí ele vai justamente trabalhando com essas instituições de sequestro, nessa passagem, estabelecendo mecanismos de poder. E aí, na minha edição é a página 118, eu quero me concentrar nisso, para não tomar muito tempo, porque eu já estou falando demais, queria ouvir vocês, sobre o poder judiciário, sobre as estruturas de poder punitivo, né? Foucault vai dizer que as estruturas de poder punitivo permeiam poder econômico, poder social, poder político, e aí ele chega ao poder judiciário, dizendo que há um controle, né, especialmente na ideia de um poder judiciário, e a todo momento no poder judiciário se pune e se recompensa, se avalia, se classifica, se diz quem é o melhor, quem é o pior. Gente, isso é a nossa execução penal, né? A execução penal brasileira, né, fazendo recorte para o Brasil, ela é esse campeonato, né, de quem merece o trabalho, de quem merece estar na escola, quem tem bom comportamento, quem não tem, quem progride, quem regride. Então, essa escolha permeada por controles punitivos é algo absolutamente presente na nossa execução penal e nas nossas estruturas de poder de forma geral. E Foucault vai ampliar um pouco essa noção em torno, dar uma provocada ao final em relação ao saber psiquiátrico, questões que ele vai desenvolver logo adiante. Ontem eu falei com o João e ele pediu para eu também falar como é que eu usei, né, Foucault e análise de discurso nas minhas pesquisas, né. Eu
o João vai rir disso, né? Porque, assim, eu tô trabalhando recentemente, mas atualmente, com autoras decoloniais, com autoras feministas, com literatura mais associada à criminologia e direitos humanos, mas a minha formação é nos franceses, né? Querendo ou não, a gente aprende ali na graduação, no começo do mestrado, talvez, muitos dos franceses, né? Então, nos meus estudos do mestrado, eu associei muito Foucault e Bourdieu, na ideia de desenvolver um pouco algo que o Foucault traz em A Verdade e as Formas Jurídicas, mas, sobretudo, talvez mais em A Ordem do Discurso, essa ideia do simbolismo, do que significa o discurso para o Estado, o que significa o discurso para o cidadão, e o que significa o discurso, aí, no meu caso, nas decisões judiciais. E aí, o poder simbólico do Pierre Bourdieu foi muito útil para entender um pouco a própria ideia que é trabalhada nas ciências criminais em torno de quem oferece risco, de quem detém essa periculosidade, a ideia do criminoso como um inimigo social, mas, sobretudo, como o poder de punir deve agir nessas estruturas. Então, a minha grande investigação, sobretudo no mestrado, no doutorado eu também trabalhei com análise de discurso, mas talvez no mestrado fique mais claro para vocês entenderem, o meu grande objetivo era saber como e por que as decisões judiciais eram tão diferentes para diferentes agentes, para diferentes atores. Ou seja, era um mesmo crime, era um crime contra o patrimônio, mas a depender da natureza do sujeito, a depender da situação do sujeito, se fosse funcionário público ou não, havia uma diferença tremenda de tratamento pela justiça criminal. Então, os discursos que são utilizados para determinadas relações são permeados por essas estruturas de poder. Então, quem me ajudou muito a desvelar esses discursos, a entender essas diferenciações, foi, de fato, Michel Foucault, e aí com um pouquinho do Pierre Bourdieu. Então, eu acho que a leitura desses textos nos ajuda muito a colocar diferentes lentes, né? Uma vez que a gente observa um determinado objeto pela lente Foucaultiana, pela estruturação de poder, você já vai identificando quais são as estruturas de poder ali colocadas e quais são os discursos utilizados. O que o Foucault também nos ajuda é demonstrar que há um pressuposto, há uma amarração histórica que vai estruturando o uso desses conceitos. Então, por que a gente fala exame de prova? Por que nós usamos periculosidade? Por que temos culpabilidade nas nossas estruturas jurídicas? Né? Quem vai nos ajudar a entender um pouco mais essas estruturas são os arqueólogos do saber, são os filósofos como Foucault, Bourdieu e tantos outros. Bom, eu acho que eu falei demais já. Aí, Gabriel, João, como é que a gente faz? Agora abre-se a roda? É isso? Agradeço demais, gente. Quero ouvir vocês. Obrigada. Professora Carolina, muito obrigado. Muito esclarecedora a sua intervenção inicial. Eu faria, já te agradecendo, professora, se você assim concordar, a gente poderia fazer uma primeira rodada de perguntas. Não sei se o Bachu quer fazer alguma intervenção, mas geralmente a gente passa a palavra para a sala mesmo, para a gente ouvir um pouco, umas 2, 3 perguntas, aí você vai respondendo em bloco. Podemos fazer assim? Isso que eu ia sugerir, Gabriel. Eu tô tendo que deixar minha câmera fechada porque minha conexão está muito ruim hoje. Então, vamos pegar uma rodada de perguntas e aí vamos ouvir a Carol mais um pouco. Ótimo, ótimo. Pessoal, então, aberta aí as inscrições para a sala, quem quiser fazer pergunta. Muito bom rever, viu, Carla, Favete, quem já foi minha aluna, meu aluno, bom demais. Favete, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Passo a palavra para você para a sua pergunta ou intervenção. Oi, Carol.
eu queria saber de ti e também de todos que estão aqui, essa questão do processo de secularização que você comentou, que o Foucault traz, etc. Você tem autores como Nelson Saldanha, que é da teologia à metodologia. Isso é, a minha pergunta é no seguinte sentido: toda a estrutura de secularização, é óbvio que ela tira a questão da teologia e traz para a metodologia jurídica, né? Isso é, o processo ele começa a ser feito através do contraditório, da ampla defesa, etc., mas uma tentativa aí de busca menos teológica. Mas, no fundo, e ao fim e ao cabo, me parece que são duas coisas. É aí que eu queria te ouvir. Primeiro, é sempre um processo de legitimação, seja no campo teológico, né, porque Deus quis, alguma coisa assim, ou seja no processo jurídico também, ou não é. É sempre um processo de legitimação. E dois, o destinatário da coisa, do preso, enfim, o excluído, e etc., nesse campo aqui, tem a ver alguma coisa com classe ou não? Ou independe de classe? São essas duas perguntas. Tentando trazer um pouco aí do meu olhar mais sobre classe para essa questão. Como é que a gente mistura classe com Foucault no seguinte aspecto da legitimação do discurso da pena? Obrigado. Beijo. Beijo, Favete. Saudades. Favete já foi meu aluno em 40 disciplinas, sei lá quantas. Mas, Favete, acho que você levanta duas questões muito, muito interessantes mesmo. Vou começar pela segunda. Eu acho que essa questão associada à classe, ela é possível de ser estruturada. Foucault não fala sobre isso diretamente, né? Foucault não enfrenta as questões. Ele até fala de no capítulo 1, né, na primeira conferência, de um certo marxismo acadêmico. E aí ele vai, em que consiste em procurar de que maneira as condições econômicas de existência podem encontrar na consciência dos homens o seu reflexo e expressão. Mas ele não conecta isso com as diferentes articulações de discurso. Mas sim, questões de classe podem e devem estruturar essas expressões. Então, acho que você tem razão aí na possibilidade de diálogo. E a primeira, a ideia de secularização, outros autores depois, né, o próprio Goffman, vão dizer que a secularização ainda é uma utopia, né? Ainda é um ideal. Nós estamos longe de termos secularização nas prisões, né? Na definição de direitos fundamentais, porque até hoje nós associamos a resposta punitiva a uma recuperação, a uma mudança de vida, e não, de fato, o papel do Estado na resposta punitiva, né? Então, a gente acaba trazendo ainda essa correlação. Então, me parece que as discussões de secularização, direitos fundamentais, quer seja para o que o Foucault demonstra em A Verdade e as Formas Jurídicas, é essa tentativa de mudança de discurso, essa interposição de discursos desde o século XVII, XVIII para o século XIX, e ele fala um pouquinho do século XX, trazendo uma perspectiva diferente para as ideias em torno da secularização. Sobre isso, Favete, talvez na obra do Foucault, em que você encontre mais textos, seja a Sociedade Punitiva. Em A Sociedade Punitiva, essa coleçãozinha pretinha aqui da Martins Fontes, ela é um clássico, né? Tá sempre em promoção na livraria da Martins Fontes, inclusive, viu, gente?
E aí dá para fazer a coleçãozinha toda do Foucault com ela. A sociedade punitiva, Favete, vai te ajudar muito a aprofundar mais isso, porque aí Foucault vai estruturando melhor essa, mas é uma separação que se articula com muitas estruturas de poder que continuam sendo presentes, tá? Ótimo. A Raquel está com a mão levantada. Raquel, por gentileza. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Oi, professora, bom dia. Eu vou fazer uma intervenção aqui de uma pessoa bem leiga na área do direito penal e da criminologia. Mas eu acho esse texto bem interessante, eu queria ouvir a senhora falar mais um pouquinho da construção que ele faz sobre a própria ideia de verdade, assim, como ela, na leitura do Foucault, ela tem lugares diferentes na história, né? Ele mesmo diz que ele não é um historiador, então ele faz uma ressalva da acuidade historiográfica do que ele narra ali, mas me parece interessante como ele associa a própria formação de uma estrutura em um aparato burocrático de direito e dá a ideia de que a verdade é um valor a ser perseguido, assim, um valor social, né? A construção de uma noção de verdade passa a ser um valor social. E aí, eu não sou do direito penal, gente, não conheço nada, assim, minha formação é só a formação básica. Mas eu fico pensando muito nessa virada do inquérito no Brasil, assim, primeiro que a gente já tinha uma série de problemas na própria conformação dos processos inquisitoriais, e agora a gente começa a introduzir uma noção de negociação, né, sobre o processo penal. Então, eu fico pensando, né, como é que, assim, já era a noção de uma verdade que é fixa e que é possível de ser descoberta, e a gente já tinha muitos problemas, assim, muitas questões, porque como é que essa verdade era construída no inquérito policial, por exemplo, e a gente aí agora está virando, talvez, para a ideia de uma verdade negociada, né, de algo que vai ser negociado ali naquele processo. Aí eu queria ouvir um pouquinho, e aí, não só do direito penal, né, mas como é que isso vai se costurando com a própria noção de direito, de burocracia estatal, enfim. Professora Carolina, Oi. eu sugeriria a gente colher as 3 perguntas que estão com a mão levantada. No entanto, a pergunta da Raquel foi, além de excelente, muito profunda. Então, deixo para você decidir se você prefere responder ela de uma vez e depois a gente ouve a Carla e a Kércia. Você que sabe. Fechado, vamos fazer assim, então, eu respondo a Raquel, depois a gente ouve Carla e Kércia, beleza. Fechado. Raquel, muito bom ter você aqui, que legal ter você aqui. Então, eu acho que eu vou dividir a minha resposta para você em 2. Primeira, até aproveitando a sua pergunta, para destacar um outro ponto que o Foucault desenvolve em A Verdade e as Formas Jurídicas, mas também em A Sociedade Punitiva, que é a ideia, a origem da polícia. Né? Para que a polícia serve? De onde vem essa noção de inquérito e como é que o inquérito policial permeia a polícia? Tem um papel fundamental. Ela tem um papel de defesa do patrimônio, né? Ela tem uma estruturação de controle do patrimônio. E isso, em algum momento ali, em alguma passagem, ele vai falar sobre a polícia de Londres, os Quakers, como é que é a construção desse aparato policial. Quando a gente traz isso para o século XX, e aí eu estou tentando pensar aqui numa estruturação meio de linha do tempo, né? Quando a gente vai para o século XX, esse papel da polícia, e não só da polícia, mas de todo esse aparato burocrático em torno do inquérito, a ideia do inquérito como esse conjunto de indícios, esses indícios que depois vão ser validados como prova no processo judicial, todo esse discurso de poder entre instituições que vão se articulando para a elaboração de um ideal de pena e punição, ele vai tomando percursos autoritários na Europa, no século XX,
E no Brasil, no século XIX, a polícia tem tanto esse controle patrimonial como um controle racial. E aí, sobre isso, eu recomendo muito a leitura da tese de doutorado da Manuela Abá. Logo, daqui a pouquinho eu coloco aqui o link do repositório da UNB. A tese dela é soberania policial no Recife do século XIX, né? Ela faz uma pesquisa em fontes primárias, né? Pesquisa de arquivo, mostrando como é que se deu a origem, né? A criação da polícia em Recife e quais eram as suas principais funções. E havia essa função persecutória para a investigação. Então, havia uma busca ativa, digamos assim, de criminosos típicos, que era o controle da população negra. Então, eu acho que tem um viés racial muito forte na atuação da polícia no Brasil, quando a gente traz essa noção de inquérito para o Brasil. E aí, voltando um pouquinho para o século XX, ali para os anos 40, quando nós adotamos no nosso Código de Processo Penal essa noção de inquérito, a ideia de que o delegado de polícia tem ali um controle sobre os atos de investigação, isso traz um aparato burocrático, uma estrutura de poder que não dialoga muito com todo o resto do sistema. Porque quem controla a narrativa do processo penal é o policial, é o delegado de polícia. Até hoje é assim, né? Nós temos as audiências de custódia aí no comecinho do processo penal tentando mudar um pouco essa narrativa, mas hoje ainda não. Nós ainda temos juízes e juízas referendando as narrativas do auto de prisão em flagrante do delegado em audiência de custódia. Então, passando um pouco adiante, você toca em outro ponto, que aí é uma questão que aflige muito a quem estuda processo penal, que são as contínuas alterações legislativas sem uma perspectiva sistêmica ou sem uma discussão adequada sobre o que se quer. E aí nós temos essas investidas que não vêm de hoje, né? Vem aí desde 1995, talvez, em torno da expansão dos mecanismos negociais na justiça penal. Então, desde os juizados especiais criminais até agora, né? Mecanismos de justiça restaurativa, a colaboração premiada, agora o acordo de não persecução penal. E aí, só que me parece que Foucault nos ajuda a pensar assim, a estrutura de poder mudou? Ou ela continua centralizada num aparato estatal que agora também negocia penas mais altas? Então, os recentes estudos sobre acordos de não persecução penal têm indicado que as condições que estão sendo estabelecidas nos acordos são mais graves, são maiores, mais intensas do que as penas restritivas de direitos que seriam definidas na sentença. Ou seja, quando você prescinde do processo, a sanção é maior. E aí essas estruturas que o Foucault nos provoca, em a verdade, as formas jurídicas mostram isso, né? O quanto essa falta de clareza, falta de publicidade nas estruturações de poder geram mais punitividade, geram mais reforço das instituições de sequestro. Então, acho que é um pouco isso. Não sei se eu te respondi totalmente. Excelente ponto. Realmente essa discussão é muito interessante, né? Muito decisiva para pensar o nosso tempo. Vou passar a palavra para a Carla. Boa tarde, professora. Quero parabenizá-la e boa tarde, colegas. Bom, a minha questão, na verdade, é um comentário, né, que a questão da busca da verdade, depois ela foi ampliada já no volume 1º, né, da história da sexualidade, para a questão da confissão, que depois ela se tornou muito importante para todas as ciências sociais, para a pedagogia, para a psicanálise.
Mas a outra, sim, é uma pergunta, mas aí sobre teoria do conhecimento, sobre epistemologia, que é a seguinte, né? É a questão que Foucault discutiu ao abordar Nietzsche, que é a questão... Foucault, na verdade, ele é um crítico, né? Ele é um grande crítico da modernidade. E aí ele questiona, ao recorrer a Nietzsche, a questão do sujeito moderno. O sujeito moderno, aquele sujeito universal, o sujeito kantiano, o sujeito cartesiano, que ele... e essa questão dos saberes localizados, saberes que a professora agora tanto se especializa, né? Os saberes decoloniais, os saberes da mulher, e eu até diria além, né? Os estudos queer, que foram tanto negligenciados por esse sujeito da modernidade. Aí eu queria que a professora, se fosse possível, lógico, nesse tempo aqui não vai dar, mas eu queria que a professora falasse um pouquinho sobre essa sua experiência. É isso. Muito obrigada. Obrigado, Carla. Duas perguntas, né, muito difíceis, eu diria, mas a professora Carolina saberá responder, sem dúvida alguma. E passo a palavra para a Kércia, que é nossa querida aluna aqui do segundo período. Kércia. Boa tarde, professora. Boa tarde, colegas. A minha dúvida é a seguinte: qual a percepção que a gente pode ter que foi o significado da queda da Bastilha para essa mudança na percepção da pena? Então, assim, quais significados e quais as consequências que a gente pode tirar desse evento? Ótimo. Excelente pergunta, Kércia. Vou passar a palavra para a professora Carolina. Pronto, não estava conseguindo abrir meu microfone. Excelentes perguntas, adorei. Vou começar pelas duas questões da Carla, depois passo para a Kércia. Carla, sim, então, História da Sexualidade é de 76. Então, marca uma nova fase do Foucault, né? Foucault, Bourdieu, Goffman, né? Todos os franceses, né? Os grandes filósofos, eles têm ali os seus objetos de estudo, mas eles vão levando, né, aprendizados de uma fase para outra. E aí, justamente, me parece que toda a experiência que o Foucault teve no estudo da estruturação das questões relacionadas ao sistema penal o levaram a uma inquietação sobre novas formas de pensamento, e aí vem essa fase mais epistemológica do Foucault, digamos assim, inaugurada por História da Sexualidade. E aí, nesse sentido, eu acho que esse diálogo que ele trava com o Nietzsche no início, né, na primeira conferência, é muito a ideia de se tentar quebrar alguns desses mitos da modernidade, tanto do historiador, como esse produtor de conhecimento sem uma perspectiva diferenciada, né? Quanto à própria definição de conhecimento, né? Ele vai dizer que o conhecimento foi inventado, que o conhecimento é também uma estrutura de poder, e aí ele vai querer investigar como esse conhecimento é inventado. E aí vem toda a sua provocação em torno das epistemologias. Me parece também, eu relendo ontem, eu até dei risada, eu falei, gente, eu não tinha me ligado que esse ponto era irônico, mas é totalmente irônico. Tem uma parte em que ele vai citar o Nietzsche, eu acho que é na página 23, não sei qual é a de vocês, mas ele fala, ele cita o Nietzsche, né? Em algum ponto perdido deste universo, cujo clarão se estende a inúmeros sistemas solares,
houve uma vez um astro sobre o qual animais inteligentes inventaram o conhecimento. Foi o instante da maior mentira e da suprema arrogância da história universal. Então, quando ele vai dialogando sobre isso, ele está dialogando sobre esse mito do conhecimento puro, do conhecimento travado por um sujeito que é um sujeito neutro, é um sujeito padrão. Então, ele está ali ironizando, né? É engraçado que pela primeira vez que eu li, eu não tinha entendido que ele estava trazendo essa ironia. E aí eu fui confirmar isso, e aí, dialogando um pouco com essas diferentes epistemologias que o Foucault trabalha mais adiante, né, em História da Sexualidade. Também tem o Malfazer, Dizer Verdadeiro, em que há um diálogo maior ainda, né, mais amplo, lá mais para o final da vida do Foucault. E tem um livro aqui que eu queria muito indicar para vocês, que se chama O Gênero nas Ciências Sociais. Eu já falei para o João desse livro. Releituras Críticas de Max Weber a Bruno Latour, da Danielle Chabot-Richter, da Virginie Descouture, da Anne-Marie Devaux e da Eleni Varicat. Esse livro aqui, eu ainda brinquei com o João, assim, não sobra ninguém, né? Porque todos os sociólogos são revistos pelas lentes de gênero. E o último sociólogo é o Foucault, né? Ele é discutido pela Michelle Riot-Sarcey, que vai falar um pouco dessas relações, né, entre identidade de gênero, entre sujeito e poder, como é que o Foucault vai dialogar com a chamada, vou trazer uma ideia aqui da Catherine Bartlett, que é a posicionalidade, né? Como a posicionalidade do sujeito importa para a definição do discurso. Então, ele vai trabalhando uma série de questões associadas à sexualidade, a gênero, a diferentes identidades e as estruturações de poder que vão, ora, enunciando essas novas identidades, ora, a silenciando. Então, esse texto é muito interessante para articular, né, essas questões de gênero e identidades de gênero, queers, ao pensamento do Foucault. E a pergunta da Quércia, Quércia, essa discussão sobre a queda da Bastilha está em Vigiar e Punir. Recomendo fortemente que você leia, o Foucault vai desenvolver um pouco isso, né, como a trajetória das punições exemplares vai sofrer uma grande mudança, né, na estruturação ali, pós-queda da Bastilha, e a própria ideia de secularização, né? Então, em Vigiar e Punir, você vai encontrar muitas das reflexões que o Foucault faz sobre esse momento histórico. Excelente. Mais alguma questão, pessoal da sala? Eu já vou deixar minha mão levantada, mas eu quero ver se mais alguém quer me acompanhar aqui. Não? Bom, professora, eu acho que eu vou te fazer uma pergunta que tem um cacuete de professor de teoria do Estado, tá? Mas é bom para a gente, porque é de fato uma questão que eu tenho e que eu acho, eu queria entender um pouco melhor no Foucault, né? A gente que está lidando mais com a teoria do Estado nos últimos anos, aqueles textos do Foucault sobre território, população, né, os textos sobre o nascimento da biopolítica, eles se tornaram muito importantes, né, muito decisivos para a gente tentar entender o que está acontecendo, né, sobretudo nas reflexões sobre o neoliberalismo. Né. E aí a impressão que eu tenho, e eu queria que talvez você desenvolvesse um pouco mais isso, e lendo o texto de hoje, isso se confirmou para mim. Me pareceu, não sei qual é a sua opinião, acho que o próprio Foucault diz isso, né, que o surgimento da prisão é mesmo um fenômeno difícil de explicar. Né? A gente estava comentando na aula passada que o Foucault, quando ele enuncia a morte do homem lá no final das Palavras e as Coisas, chocou muito o pessoal, né, porque ele estava dizendo, olha, o homem foi inventado há pouco tempo, gente.
A figura do homem ela é muito recente. E quando a gente fala da prisão, como a gente a conhece hoje, é ainda mais recente. E difícil de explicar. Difícil de explicar, porque se você pega as práticas que ocorriam no século XVIII, não fazia sentido prender ninguém, fazia sentido matar, mas não prender. Se a gente pega a teoria que vai dar origem à teoria dita liberal do direito penal, que vai estruturar basicamente tudo que a gente entende por teoria do direito, também não faz muito sentido, a prisão, e, no entanto, ela se impõe. E aí ele vai discutir isso lá no texto, e eu acho que o Marcos apresentou muito bem, assim, as razões para isso surgir. Mas tem uma ideia ali no texto, que é a ideia de normalização. E o Foucault ele vai opor muito essa ideia de normalização à ideia de lei. E quando a gente chega nesses textos sobre a governamentalidade, que é o que mais me interessa aqui entre o cacoete de teoria do Estado, o que vai parecendo é que os mecanismos de controle, digamos assim, eles não só vão ficando mais difusos, dispersos, capilarizados na sociedade, mas eles vão estando sujeitos a modos de gestão que parecem menos invasivos. Quando a gente fala de biopolítica, uma parte é isso. É claro que eu não estou aqui falando de biopolítica como o Agamben vai falar depois, lendo, por exemplo, a Auschwitz e tudo mais, mas a ideia mesmo do Foucault, e para muita gente aconteceu isso, ele teria se enamorado, digamos assim, não é uma boa palavra, mas do neoliberalismo, porque era uma espécie de governo em que seria possível romper talvez um pouco mais fortemente com essa ideia de governo, porque tem toda aquela discussão sobre o cuidado de si, sobre a formação do sujeito, e etc, e etc. E aí a dúvida que eu chego é que, passado, sei lá, o último é 84, o último seminário do Foucault. Hoje a gente está em 2001. Passado esse tempo todo, mais de 30 anos, a impressão que eu tenho é que a prisão ela não perdeu lugar. Ela não deu lugar a formas de governo de si, ou de... Isso aconteceu também, e está acontecendo todo dia. Basta entrar nas redes sociais, a gente discutiu isso na aula passada, como as pessoas vão se criando naquelas redes sociais e tudo mais. Mas a prisão ela continuou sendo fundamental nesse projeto que ele está buscando criticar. A que você acha que a gente poderia atribuir isso, pensando nessa ideia de normalização? Passa a palavra para o João. Posso engatar aqui? Isso, vai lá, João. Que aí a Carol responde duas de uma vez. Bom, Carol, antes de encerrar, agradecer demais sua presença, acho que foi muito rico para todo mundo. Você tem uma leitura muito vasta do Foucault, assim, eu não tinha visto ainda essa articulação entre os textos dele que você mostrou com os livros, achei isso muito elucidativo. Bom, sobre esse ponto da epistemologia, é curioso essa denúncia que ele faz de verdade e de conhecimento neutro, isso tem afinidade com o que a gente viu no semestre passado da própria Escola de Frankfurt, que é um parentesco que não nem sempre é muito ressaltado. Mas tem um lado, pegando o gancho também do que o Gabriel falou, a intervenção dele me fez lembrar de uns trechos do Marx, na luta de classe na França, nos textos políticos, em que ele fala que o Estado deveria ser mínimo. A melhor forma de acabar com esse Estado é se ele for muito pequeno, se ele não fosse inchado, se ele não fosse custoso, e, lógico, a gente está falando do final do século XIX, a hora que você vê, você fala, pô, mas então tem um Marx neoliberal aí. Então, é um pouco um eco para isso que o Gabriel estava falando. Eu vou ter que tirar minha câmera, porque minha conexão ficou muito ruim. Mas aí o ponto que eu queria te perguntar especificamente, Carol, é o seguinte, com essa visão crítica que o Foucault tem das instituições repressivas, tanto na governamentalidade quanto no vigiar e punir, em algumas entrevistas ele já falou assim expressamente que ele é muito ressabiado com as instituições estatais. Eu te pergunto como que a gente interpreta o papel do direito e do Estado para assegurar direitos, Você atua na linha de frente em atendimento a mulheres e o direito e o Estado eles têm um papel na preservação desses outros direitos. Então, como é que a gente equaliza um pouco o Foucault, se é que faz algum sentido isso que eu estou perguntando, para a gente não derivar, a partir dele, de um negacionismo
anti-estatismo e anti-legalismo, como se tudo que tivesse, que fosse jurídico ou político, viesse junto com essa carga de dominação, né? A Wendy Brown tem uns textos assim, então eu queria te ouvir nessa parte aí para a gente fechar a nossa conversa de hoje. Obrigado mais uma vez. Gabriel, João, então, nossa, tem várias coisas aqui que a gente poderia discutir. Essa sua última deixa aí, João, da Wendy Brown também, nossa, tenho lido Undoing the Demos, e aí tem várias questões interessantes ali, né, sobre neoliberalismo, sobre justiça penal, então tem muitas questões interessantes. Bom, começando pelo Gabriel, né, essa ideia de que a função da prisão é difícil de explicar. Gabriel, é um pouco isso que a criminologia crítica vai estruturando pós toda essa produção do Foucault, né? Então, me parece, não só o Foucault, mas outros autores, mas me parece que todas essas provocações que o Foucault fez ali nos idos dos anos 70 vão ecoando no pensamento criminológico crítico para entender por que nós insistimos num modelo, ainda que recente, é um modelo de 200 anos, mas é um modelo que não é que ele não funciona, ele funciona para um determinado fim. Então, me parece que o Foucault ele é muito importante para que a gente possa reduzir as inocências em torno da função da prisão, da função da pena. Então, ele vai desvelando ali os discursos para demonstrar que a pena ela tem ali aquelas suas 4 funções, e essas funções vão sendo abandonadas, sendo que o que fica é a privação pura e simples de liberdade em torno de determinados sujeitos. E aí, quando a gente vai associando a noção de biopolítica, que ele vai desenvolver nos textos seguintes, ali nos anos 80, essa estruturação da função da prisão com a biopolítica vai demonstrando que a prisão no Brasil, né, eu vou recortar para o Brasil, mas para outros países isso também funciona, a prisão é um projeto. É um projeto de controle social, é um projeto de controle punitivo, direcionado para a população jovem negra, que não está ali sendo utilizada, para usar um conceito do Marx, João, que é o exército industrial de reserva, né? Então, é possível a gente pensar ali numa sociedade capitalista na necessidade de um exército industrial de reserva, e a prisão cumpriria essa função. Só que num contexto neoliberal, num contexto de grave crise econômica, eu não preciso da prisão como esse exército industrial de reserva. No Brasil, eu tenho 15 milhões de desempregados. Então, por que eu vou apostar na prisão como projeto? Mas a prisão, ela toma esse imaginário social de punição, e aí a gente volta para o problema da ausência de secularismo, né? Que é pensar na prisão como um inferno. A prisão, hoje, ela cumpre muito mais um papel simbólico, um papel punitivo nessa estrutura do imaginário social, do que, de fato, uma resposta estatal mais adequada. Agora, essa sua perspectiva da normalização e da lei, e aí o que o João também falou, né, do direito e dessa expectativa da normalização, você tem razão, Gabriel, mas aí lembrando, né, de contextualizar um pouco a obra do Foucault. Os textos sobre governamentalidade, território e população, eles são da fase final do Foucault, né? São os últimos textos do Foucault. Então, aqui a gente está mais do começo para o meio, né? Em que o Foucault não tinha muita clareza sobre como é que o Estado ia se expandir em torno da punição. E aí me parece que nos estudos dele sobre governamentalidade, ele vai se dando conta de que o Estado, e aí João falou um pouco isso, para o Foucault, a gente precisa desconfiar do Estado, mas a gente não pode desistir dele. O Estado é imprescindível. Eu não sei se a gente pode dizer que exista um Estado mínimo na obra do Foucault, porque me parece que ele vai apontando ao longo de toda a sua obra que há estruturas estatais e há instituições de sequestro que vão também ocupando esse papel estatal.
Então, me parece que ele não se preocupa muito em pensar se há Estado mínimo ou não, e sim nesse processo de ocupação das estruturas de poder. E aí, nesse sentido, Foucault vai olhar para as estruturas jurídicas confiando e desconfiando. E aí me parece que talvez seja isso que a gente tenha que fazer, né? Olhar criticamente para as nossas estruturas judiciais, mas sem prescindir delas. Porque o João está falando, eu atendo na linha de frente, atendo mulheres vítimas de violência. Eu preciso de uma medida protetiva de urgência para que uma cliente minha não fique sem a proteção do Estado. Porém, eu não posso confiar pura e simplesmente que com aquele papel da medida protetiva ela estará de fato protegida. E eu acho que é essa estrutura posterior à decisão judicial, posterior ao papel do direito no Estado como um todo, é que o Foucault vai nos provocar para dizer que isso não é suficiente. Então, para ele, o direito é um objeto, sendo que um objeto permeado de estruturas discursivas. E a partir dessa visão, né, é importante a gente olhar para o todo, né? Agora, essa relação entre Foucault e neoliberalismo é algo bem interessante. O Andy Brown tem trazido isso. Aqui no Brasil, o Antônio Negri. O Antônio Negri tem um livro muito bom, né? Eu só vou encerrar minha fala com esse que se chama Quando e Como Eu Li Foucault. É muito legal esse livro, porque há um encontro ali, né, dos dois filósofos, é uma série de entrevistas em que a estruturação, especialmente sobre essa parte, né, de biopoder, governamentalidade, está mais definida. Recomendo demais a leitura desse livro também. Excelente dica, professora Carolina, obrigado pela sua esclarecedora participação aqui no nosso grupo, esclarecedora e inspiradora, sem dúvida, tanto para os nossos alunos que estão aí em tese, né, como a gente diz, fazendo dissertação, tese e tudo mais, quanto o pessoal que tem esse horizonte aí, que gosta de discutir essas questões. Agradeço muito, seja bem-vinda sempre de volta, tá? João, quer fazer o encerramento aí? Obrigado, só agradecer mesmo, Carol, acho que foi muito bom te ouvir, você fala com uma tremenda leveza de coisas super complexas e foi muito legal, Carol. Esperamos ter você mais uma vez no nosso laboratório. Obrigado para todo mundo. Professor e Bachur, a gente se vê na semana que vem. Oi, só agradecer ao professor Gabriel, agradecer ao professor Bachur, agradecer à professora Carolina por hoje, pela oportunidade, né, a gente trabalhar aí com as inquietudes, né, poderia ser até com algumas revoltas do Foucault, né, as comparações de prisão com o nosso trabalho do dia a dia de hoje, que a gente vive, né, com hospitais e tudo mais, mas é isso aí, te agradecer só, tá, e dizer muito obrigado pela oportunidade. Gente, eu é que agradeço, adorei, sempre bom, né, ter espaços para a gente discutir, dialogar, trocar ideias, foi muito bom estar aqui com vocês, vou voltar sempre que possível. Obrigada. Legal, Carol. Obrigado a todo mundo, bom final de semana, pessoal. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Forte abraço. Gente.